Comissão de Constituição e Justiça e a Procuradoria do Estado debateram cumprimento de lei que suspendeu o prazo de validade de concursos. No plenário, parlamentares aprovam um projeto que atualiza a lei para a regularização da venda de veículos por meio eletrônico. No Giro de Notícias, um passeio ciclístico em Xerém para curtir o feriado. E na agenda cultural, Feira das Iabás no CCBB, aulas de charme na Zona Norte e o Festival Rio de Violas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça e a Procuradoria-Geral do Estado entraram em um acordo sobre o cumprimento de uma diretriz que é utilizada pela PGE e que define que o governo do Estado não precisa cumprir leis que tenham sido declaradas inconstitucionais pela Procuradoria. O documento número 3 de 1996, conhecido no meio jurídico como enunciado, foi utilizado em um parecer técnico emitido pela PGE, que considerou inconstitucional a lei do presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos até o fim do regime de recuperação fiscal. Os parlamentares ressaltaram que a Procuradoria não tem autoridade para suspender os efeitos de uma lei sancionada, a não ser judicialmente, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. O que é o enunciado número 3? É quando a Procuradoria decide que uma lei é inconstitucional, ela avoca o governador dizendo que é inconstitucional, e se o governador assim o desejar, faz um decreto e não cumpre a lei. Olha, isto é um absurdo, é usurpação do poder legislativo, é usurpação do poder judiciário. Porque o procurador, sem consultar o governador, se assim o desejar, ele pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E sendo mais cortês, como esse é, consulta ao governador se quer que entre. Se eu acho que uma lei de um colega meu aqui é inconstitucional, o que eu faço? Entro com uma DI. Essa é a regra do jogo. O Procurador-Geral do Estado pediu desculpas aos parlamentares e informou que o enunciado 0396 não será utilizado durante sua gestão e que vai buscar uma forma de alterá-lo ou revogá-lo em definitivo. No entanto, ele também pontuou que a lei que suspende os prazos de validade dos concursos públicos ainda precisa ser ajustada por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e se comprometeu em trazer soluções. Nós não temos autoridade para questionarmos administrativamente a aplicação dessa lei. O que nós podemos é dar um entendimento, como foi colocado aqui, que a determinada norma é inconstitucional, e se determinada norma for inconstitucional, nós podemos ajuizar. Acontece que ADIs foram propostas no Supremo Tribunal Federal, que simplesmente eles retiraram das normas do regime de recuperação fiscal a regra de que impossibilitava a nomeação de funcionários públicos novos em concurso público. E nós temos uma regra constitucional, todos conhecem, que concurso público ele tem que ter prazo. Então a Procuradoria entendeu e aí, eventualmente, a gente pode propor, eventualmente, uma interpretação conforme a Constituição em função dessas normas do Supremo, ainda que seja daqui para frente, né? Mas assim, que naqueles concursos onde há a permissibilidade, onde está acontecendo a nomeação, que haja algum nível de contagem de prazo. O deputado Rodrigo Amorim agradeceu a disponibilidade do procurador e pontuou mais uma vez a importância do trabalho da CCJ e do diálogo entre as instituições. Quanto à alteração na lei dos prazos dos concursos, ele lembrou que essa é uma legislação que já passou por outras reformas e que não vê problema em ajustá-la novamente. O diálogo foi de fortalecimento das relações institucionais, foi abordado por todos os deputados a questão do enunciado 3, que era a prerrogativa que a PGE alegava ter para recomendar a não aplicação de uma lei aprovada no parlamento, que é um absurdo. Isso é uma afronta ao poder legislativo e a gente expôs todos os argumentos nossos e tivemos aqui uma grata notícia
do procurador de forma objetiva, sem tergiversar, nos falou objetivamente que vai extinguir esse enunciado número 3 e acabar, abolir essa prática. Então isso reforça a nossa relação com a PGE, é uma lei de minha autoria também, que sofreu algumas reformas já, mas a gente está sempre aberto a melhorar o texto. Agora, o que a gente sai muito feliz é que a PGE não fará mais as recomendações de não cumprimento de uma lei aprovada no Parlamento, inclusive essa, por considerá-la inconstitucional. Os parlamentares também aproveitaram a reunião com o procurador para tratar da situação dos concursados, como os da Polícia Militar de 2014, que foram aprovados após a anulação de questões e aguardam há mais de 10 anos a convocação. Aproveitamos essa boa relação para tratar de um tema que ensejou dentro de uma lei que inclusive é de minha autoria, que é a Lei de Suspensão da Validade dos Concursos Públicos. Iniciamos, por determinação do presidente Rodrigo Bacelar, um relatório, vamos apresentar à PGE de todos os concursos que estão em aberto. Tratamos aqui especificamente do caso do COC, do CFSD 2014, Polícia Militar, e do caso específico da CEAP, que já há uma ACP, a Procuradoria se comprometeu a fazer a promoção nos autos de forma a aceitar a audiência proposta de conciliação. E também buscamos um caminho aqui de entendimento, juntando o Ministério Público, a PGE, a Assembleia Legislativa, para que a gente possa, no caso, essa fraude ao concurso público, que foi as questões de história da Polícia Militar, para que a gente possa estabelecer aqui um acordo e efetivamente dar uma resposta a essas pessoas que se dedicaram, abriram mão do convívio com a família, de outros concursos, para que pudessem ser aprovados num Estado que tem um déficit operacional na segurança pública. Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Zeidan, que atualiza a lei para a regularização da venda de veículos por meio eletrônico. As informações com Rafael Dias. A proposta tem o objetivo de conceder o prazo de 1 ano a partir da aprovação da lei para que proprietários que tenham a posse de boa-fé de veículos já isentos do pagamento de IPVA possam regularizar a situação. Segundo o texto, o proprietário deverá comunicar por meio eletrônico ao Detran sobre o interesse da transferência de propriedade. Após o preenchimento, o órgão deve enviar um comunicado para o endereço do último proprietário registrado para agendar uma vistoria no veículo e realizar a transferência e regularização da propriedade em definitivo. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Profissionais da área da saúde do Estado do Rio podem passar a notificar compulsoriamente casos de pessoas com indícios de insegurança alimentar. A notificação deve ser feita ao órgão responsável indicado pelo Poder Executivo. Devem ser informados casos de insegurança alimentar leve, moderada e grave. A proposta da deputada Marina, do MST, foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto de lei é de montar esse mapa das pessoas que são mais vulneráveis, que estão ainda em condições de insegurança alimentar, e estabelecendo a notificação compulsória para isso e formalizando um grupo de trabalho intersetorial, que pegue pessoas da assistência social, da segurança alimentar, da saúde, que compõem esse grupo para fazer esse mapa identificando as áreas onde estão a maioria dessas pessoas. Eu acho que isso vai ajudar o governo a implementar políticas públicas que realmente combatam a fome, garantam a segurança alimentar, e nutricional e saúde e dignidade para o conjunto dessas pessoas que estão nesse processo. A campanha Outubrinho Rosa pode ser criada no Estado. A matéria assinada pelo deputado Brazão tem o objetivo de conscientizar e promover ações de proteção da saúde de meninas de até 16 anos de idade. A campanha estabelece a distribuição de materiais informativos sobre a prevenção da gravidez indesejada, vacinas contra HPV, a adoção de hábitos saudáveis para evitar doenças na vida adulta, entre outros assuntos relacionados à adolescência. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. E passou pelo segundo dia de discussão o projeto de resolução apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça que altera o regimento interno da LERJ para criar a Comissão de Legislação Participativa e extinguir a Comissão de Indicações Legislativas. A nova comissão analisará as propostas enviadas pela população fluminense através do aplicativo Legisla Aqui. A plataforma foi criada para facilitar o acesso à legislação aprovada pela LERJ, além de permitir a proposição de novas leis. O Legisla Aqui
tem uma ferramenta para que a proposta seja curtida e, ao receber 1.700 apoiamentos, possa ser analisada pela Casa. Já as funções da Comissão de Indicações Legislativas passam a ser exercidas pela CCJ. Por se tratar de uma alteração no regimento interno da LERJ, o texto ainda será discutido novamente em plenário. Pessoas com doença celíaca, ou seja, que possuem uma intolerância ao glúten presente nos alimentos, podem ter o direito de acessarem eventos esportivos, culturais ou institucionais no estado do Rio de Janeiro, portando alimentos próprios para o consumo. A proposta apresentada pelo deputado Bruno Boareto foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Em primeira discussão foi votado o projeto que determina que estabelecimentos comerciais que cobram pelo serviço de estacionamento de veículos passem a oferecer uma tolerância mínima de 30 minutos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo o texto, o benefício será concedido aos veículos que já possuem a identificação de estacionamento exclusivo, como previsto pelo CONTRAN. O projeto também prevê multa para os estabelecimentos que descumprirem a medida. A matéria aprovada ainda retorna ao plenário para uma segunda discussão. O princípio da equidade é você poder olhar diferente para aquele que tem uma diferença. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Então esse é o princípio adotado nesse PL. Mas isso não acontece com a pessoa com deficiência, que muitas vezes, por exemplo, um cadeirante, que precisa parar num local, primeiro encontrar a sua vaga, primeiro saber se aquela vaga não está sendo ocupada de forma incorreta. Imagine que se deu tudo certo, ele chegou, ele precisa montar a sua cadeira, sair da cadeira e não encontra o serviço. Ele vai voltar, precisa ter um tempo um pouco maior para poder fazer isso com o seu conforto. Então essa é a ideia do projeto, equalizar as informações para que ele tenha pelo menos 30 minutos de tolerância para poder entrar e sair com tranquilidade. Já o deputado Carlos Mink apresentou proposta para criar um programa de substituição gradual do amianto nas instalações públicas e privadas do Estado. O objetivo é realizar um mapeamento das localidades que fazem uso do amianto em suas edificações, dependências e instalações, para elaborar um manual de procedimentos para a remoção do material e também criar um cronograma de ação para a substituição gradual. Outra preocupação do projeto é com a destinação correta do amianto retirado. Por se tratar de uma substância nociva à saúde, esse tipo de material precisa ser descartado em aterros sanitários devidamente preparados. O texto recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões. Por que isso é importante? Imagina uma escola que tem uma parede de amianto. Ela está lá, não faz mal a ninguém. A tinta descascou, tem que pintar, tem que lixar. No que vai lixar, o pó contamina com asbestose e mesotelioma o operário e o estudante e o professor. Então, esse é um programa complicado. Vários países já estão fazendo. Tem que ter um manual de procedimento, tem que ter um treinamento das pessoas com equipamento, tem que ter uma destinação final adequada, onde é que você vai colocar esse material, tem que ir fazendo pouco a pouco, com um programa que a lei define, começando pelos lugares, exposição de pessoas idosas, crianças, escolas, e depois ir generalizando. Pessoas em cumprimento de medidas cautelares ou que tenham sido condenadas por violência contra a pessoa idosa podem ser proibidas de participarem de concursos públicos e de serem contratadas para cargos da administração pública do Estado. É o que determina o projeto apresentado pelo deputado Alan Lopes. A medida também se estende para nomeações em cargos comissionados ou de função de confiança. Além disso, a proposta prevê a proibição na participação de pessoas físicas e jurídicas com algum sócio nessas condições em processos licitatórios e na execução de contratos com o Estado. O texto aprovado retorna para mais uma discussão. Também foi analisado em primeira discussão um projeto apresentado pelo deputado Renato Miranda, que institui na rede de ensino pública do Estado um curso pré-vestibular e preparatório para concursos públicos voltados para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao Aprova Rio, esses estudantes devem ter cursado de forma integral o ensino fundamental e médio em escolas públicas e também possuírem uma renda familiar de até um salário mínimo e meio. A proposta recebeu 3 emendas e retorna para análise das comissões. Passeio ciclístico em Xerém, exibição de filmes de cineastas indígenas e exposição sobre Cartola e Dona Zica. Veja agora no Giro de Notícias.
Acontece neste feriado de 1º de maio a 4ª edição do passeio ciclístico Pedal no Paraíso, em Xerém, distrito de Duque de Caxias. Neste ano, são mais de 10 mil inscritos para percorrer um trajeto de 12 quilômetros, com partida às 8 horas da manhã, do Hotel Escola Duque de Caxias. O evento tem como principal objetivo promover saúde e bem-estar, reunindo famílias, amigos e atletas profissionais e amadores num cenário de natureza exuberante. Pela primeira vez no Rio, acontece uma exibição inteiramente dedicada a filmes de cineastas indígenas. A mostra Cosmologias da Imagem, Cinemas de Realização Indígena, vai até o dia 12 de maio no Centro Cultural Banco do Brasil. São 33 filmes produzidos entre 2011 e 2024, que destacam a diversidade de visões do mundo dos povos originários brasileiros, em documentários, filmes rituais, narrativas híbridas e vídeo performances. A entrada é franca. 2 exposições se despedem do Museu do Samba, na Mangueira, na Zona Norte, neste sábado. Simplesmente Cartola apresenta a trajetória de Angenor de Oliveira, um dos maiores compositores do país e um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, escola que deu nome e as cores. Dona Zica da Mangueira, do Rio e do Brasil, por sua vez, mostra a trajetória da esposa e grande paixão do compositor, histórica liderança feminina da Estação Primeira. O museu fica aberto de terça a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, na Rua Visconde de Niterói, 1296, na Mangueira, Zona Norte. Lembrando que amanhã, feriado, o museu estará fechado. Feira das Iabás no CCBB, aulas de charme na Zona Norte e o Festival Rio de Violas. Tudo isso e muito mais você confere agora na nossa agenda cultural. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos a edição desta semana celebrando o Dia do Trabalhador. Nesta quinta, dia 1º de maio, tem a Feira das Iabás, no CCBB Rio. Na programação, Marquinhos de Oswaldo Cruz e sua banda recebem Moacir Luz e o Samba do Trabalhador. O evento, que traz a tradicional gastronomia afro-carioca e a comida das Iabás, ainda conta com a ilustre presença de Milton Cunha para uma roda de conversa bem animada. Tudo isso nesta quinta, a partir de 1 hora da tarde, e a entrada é gratuita. E na Zona Norte do Rio, aulas de charme com o grupo de dança Essência Black. O grupo, criado por Marcos Olímpio, o Quinho do Charme, promove aulas todos os domingos, das 10 às 11 da manhã e também das 11h15 a meio-dia e 15, no Galpão do Engenhão, no Engenho de Dentro. Para saber mais informações, acesse o Instagram Grupo Essência Black. Descubra a sua essência! Vem dançar com a gente! E neste final de semana, o grupo As Marias da Graça se apresenta com o espetáculo Um Musical de Palhaças, cada uma com o seu quadril, na Barra da Tijuca. Em cena, 3 palhaças mesclam dança, canto e a linguagem da palhaçaria para revelar as dores e as delícias de passar por uma audição de musical, com inusitadas e engraçadas situações. A peça se apresenta nos dias 3 e 4 de maio, sábado, às 7 horas da noite, e no domingo, às 6 horas da noite. Com uma linguagem ácida e bem-humorada, o espetáculo As Pequenas Coisas está em cartaz no Sesc Copacabana. Na peça, as vidas de 3 mulheres de gerações diferentes se cruzam e se transformam à medida em que se reconciliam com elas mesmas e também umas com as outras, abordando temas como solidão, estruturas de gênero, raça e etarismo. A peça fica em cartaz até 11 de maio, de quinta a sábado, às 8 horas da noite e nos domingos, às 6 da noite. E na Tijuca acontece o Rio de Violas, um festival que traz um encontro de grandes violeiros e proporciona um espaço de troca de experiências musicais, afetivas e de saberes sobre as violas brasileiras. Com entrada franca, o evento está em sua 7ª edição e conta com uma programação diversificada, que inclui oficinas, bate-papos, roda de viola, palco aberto e feira cultural. O festival fica até o dia 4 de maio, no Centro da Música Carioca Arthur da Távola, na Tijuca. Para mais informações, acesse o Instagram Rio de Violas.
O espetáculo Velhos Caem do Céu como Canivetes está em cartaz no CCBB Rio. A peça, inspirada no conto de Gabriel Garcia Marques, narra o encontro entre um ser humano miserável e um ser alado que cai em seu quintal. A partir desse acontecimento, a montagem propõe uma intensa reflexão sobre fé, exílio, marginalidade e humanidade, num cenário pós-apocalíptico, onde nada é o que parece. Velhos Caem do Céu como Canivetes se apresenta até o dia 5 de maio, quinta, sexta, sábado e segunda, às 7 horas da noite, e no domingo, às 6 horas da noite. O espetáculo O Alto da Compadecida faz curta temporada na sede da Companhia dos Atores, na Lapa. O famoso texto de Ariano Suassuna ganha uma nova montagem, com uma versão contemporânea das peripécias de João Grilo e Chicó. Na peça, o público é transportado para o sertão nordestino através de uma trupe de circo que recria um retrato abstrato da região. O espetáculo aborda temas como a religiosidade popular, corrupção e desigualdade social, sempre com um tom de humor, ironia e irreverência, característicos da obra de Suassuna. O Alto da Compadecida fica em cartaz do dia 2 até o dia 11 de maio, sextas às 8 horas da noite, sábados às 5 da tarde e 8 da noite, e no domingo às 3 da tarde e 6 horas da noite. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e também nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. TV Alerj, o canal do povo.